Pessoal, eu gravei esse vídeo para abrir esse segundo roteiro da recuperação, porque eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a importância desse conteúdo e aí mostrar a resolução de uma questão muito parecida com as questões que vocês vão resolver mais para frente no roteiro, tá? Vocês vão notar que esse roteiro é relativamente curto, porque eu não estou muito preocupado que vocês resolvam várias questões do mesmo tipo em relação a esse conteúdo especificamente. Mas que vocês conheçam basicamente as ideias que estão por trás e pratiquem um pouco, porque no fundo esse conteúdo é uma boa maneira de praticar atenção até, sabe? De praticar o ato de ser sistemático, de tomar cuidado, de fazer as coisas passo a passo, sistematicamente, para não cometer nenhum erro, tá joia? Então o conteúdo que a gente vai ver nesse roteiro aqui é o mesmo que a gente viu anteriormente, só que um pouquinho mais difícil. Se vocês se lembram, o conteúdo do roteiro anterior foi de sistema de equações 2x2, né? Então eu tinha duas equações com duas incógnitas e a gente viu como resolver isso. Nesse roteiro de agora, a gente vai ver sistemas de equação 3x3, como esse aqui que eu acabei de colar na minha tela. Então veja que é essencialmente o mesmo conteúdo. Eu tenho três equações com três incógnitas, nesse caso x, y, z, e eu quero encontrar o valor de x, de y e de z que satisfazem as três equações ao mesmo tempo. As estratégias são muito parecidas com as anteriores, mas como os sistemas são maiores, acaba ficando um pouco mais longo e um pouco mais difícil de resolver passo a passo. Eu não estou insistindo muito nesse conteúdo, porque no fundo, gente, quando a gente trabalha com sistemas maiores, com 4, 5, 10, 20, 30 equações, e acreditem, em matemática tem problemas que envolvem muito mais do que 30 equações, normalmente se resolve essas coisas usando o computador. Tá? É difícil alguém resolver isso na mão, fazer isso humanamente na mão, né? Mas 3x3 ainda é possível e é um bom exercício de atenção, como eu falei agora há pouco. Por isso que eu gostaria de mostrar para vocês como eu resolvo esse sistema especificamente, e aí depois vocês tentam resolver os sistemas da próxima questão. Tá joia? Então vamos lá. A ideia aqui, gente, para resolver esse sistema, a ideia é muito parecida com o que a gente viu no roteiro anterior, chamado de método da substituição. Método da substituição. Se você procurar na internet, você vai achar um monte de método para resolver sistemas 2x2, 3x3 e assim por diante. Mas o que me interessa é o da substituição, que para mim é o que melhor transmite o significado do que a gente está fazendo ao longo da resolução. O que significa o método da substituição? Significa que eu vou isolar uma variável em uma das equações. Então eu escolho uma equação, escolho uma incógnita, isolo ela, substituo nas outras duas. Quando eu fizer isso, eu vou sumir com essa incógnita que eu tinha isolado antes. E aí então eu vou reduzir de 3 incógnitas para só 2. E aí só 2 a gente já viu como resolver, é só continuar o processo. Tá? Então vamos lá, vamos olhar esse sistema específico que eu tenho aqui. Aqui. Bem, tenho 3 equações, tá certo? A terceira equação, vocês estão vendo, o x não aparece nela, né? Aparece só o y e o z, então ela é um pouquinho mais simples que as outras. Então eu vou começar isolando uma das duas incógnitas que aparece na terceira equação. Eu vou começar trabalhando com essa daqui, tá? E bem, eu poderia isolar tanto o z quanto o y. Só que o y, tá vendo? Ele está sendo multiplicado por 2. Na hora que eu for isolar, esse 2 vai aparecer dividindo do outro lado. Isso vai gerar uma fração, e fração é sempre um pouquinho mais chato da gente manipular, né? Da gente fazer conta com ela. Então eu vou isolar o z. Tá? Então a minha escolha aqui, inicial, vai ser isolar o z nessa terceira equação. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou ficar simplesmente com z é igual a 10, e esse 2y estava somando aqui com o z, então ele vai para lá subtraindo assim. Certo? Então essa minha terceira equação gerou essa expressão aqui, essa expressão aqui, dizendo z é igual a alguma coisa. Agora eu vou usar isso para sumir com o z da primeira e da segunda equação. Então eu vou usar essa coisa aqui para colocar na segunda e na primeira equações, tá certo? E aí eu vou me livrar do z, eu vou deixar de ter o z nessas duas equações. Deixa eu apagar minha rabisqueira aqui. Aí, perfeito. Então olha só o que eu vou fazer.
eu vou pegar, começando com a primeira equação, tá? Poderia começar com a segunda também, não faz a menor diferença. A primeira equação é x mais y, e aí seria mais z, certo? Só que ao invés de z, eu vou usar isso aqui. Mais, vou colocar um parênteses aqui só para reforçar a ideia, mas nem seria necessário, certo? Isso aqui, lembrando, né? Isso aqui é o z, é o que eu tenho aqui em cima, igual a 9. Portanto, a primeira equação vai ficar x mais y mais 10 menos 2y é igual a 9. Vou dar uma ajeitada nela, vai ficar x mais y menos 2y. Fica isso aqui. Esse 10 vai passar para lá subtraindo, certo? Então, eu vou ter x menos y igual a menos 1. Então, essa é a minha nova segunda equação. Desculpa, primeira equação. Veja que não tem mais o z, porque eu substituí o z por essa coisa aqui em cima. Agora eu vou pegar a segunda equação, vou fazer basicamente o mesmo. Então, a minha segunda equação. Olha só o que vai acontecer. 2x mais y menos, agora o z eu vou usar aquele cara que eu já tinha encontrado, igual a 3. Certo? Então, de novo, eu vou dar uma ajeitada nessa equação aqui. Então, eu vou ficar com 2x mais y menos 10 mais 2y igual a 3. Isso aqui vai me deixar com 2x, y mais 2y, 3y. Esse menos 10 vai lá somando. Então, eu cheguei que 2x mais 3y é igual a 3 mais 10. Olha só, gente. Agora, eu tenho duas equações novas, né, que tem cara de nova, que eu não tinha originalmente no problema, só que as duas só tem x e y envolvido, ó, x e y envolvidos. Então, o que eu fiz, na verdade, vou até trocar de cor aqui, olha só. O que eu fiz, na verdade, foi que aquele sistema ali, eu transformei em um novo sistema, que é esse daqui. 2x mais 3y é igual a 13. Ali eu nem somei, né? Deixa eu rabiscar aqui. Esqueci de somar essa parte aqui, né? Isso aqui dá 13, né? Certo? Esqueci de fazer isso. E agora eu posso até esquecer do meu problema original, né? Do meu sistema original, e pensar só nesse sistema que está em azul. Tá vendo? Eu sumi com o z, consegui eliminar ele. O que é importante a gente prestar atenção, tá, gente? Se eu isolo uma incógnita em uma das equações, eu vou substituir nas outras duas. Tá? Então, eu isolei na terceira, e aí depois eu substituí na primeira e na segunda. Tá? Às vezes, as contas podem ficar um pouco mais enroladas, podem aparecer umas frações, podem aparecer umas multiplicações, sinal, enfim. Mas tudo isso, no fundo, é detalhe. Tá? O processo é, isole em uma das equações, substituo nas outras. E aí eu consegui gerar esse novo sistema aqui. Nesse sistema eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou isolar aqui. Por que eu vou isolar aqui? Porque aqui, veja, não tem ninguém multiplicando nem o x nem o y, né? Então fica super tranquilo para isolar. Vai ficar x é igual a menos 1. Esse menos y vai lá mais y. Certo? Então eu isolei o x. Agora eu vou pegar esse x e vou substituir na segunda equação. Então, aqui, ó, na segunda equação que eu tenho agora, vai ser 2 vezes essa coisa, mais 3 vezes y é igual a 13. Então, vamos dar uma ênfase aqui, ó, vou fazer com esse verdinho aqui. Então, isso daqui é o que eu estou usando aqui. Certo? Ao invés de usar o x, eu estou usando essa expressão que eu encontrei aqui em cima. E agora a minha equação só tem y. Se ela só tem y, ela é uma equação simples, eu resolvo ela. Eu carrego até o final, resolvo da maneira que eu tiver que resolver. Então vamos lá, fazendo um pouquinho de conta aqui, né? Esse 2 está multiplicando, né? Então, vai lá, distributiva, menos 2 mais 2y mais 3y é igual a 13. Aqui eu vou somar, vai ficar 5y. 13 mais 2, né? Por causa desse menos 2 aqui. Isso vai ficar y é igual a 15.
e esse 5 passou dividindo. Então, o y vale 3. Olha que maravilha. Achei o começo da minha solução. Y é igual a 3. Vou pintar tudo aqui. Tá certo? Agora, eu posso voltar e voltando pouco a pouco para achar o resto, né? Então, veja aqui, ó, que eu sei como calcular o x. Então, o x vai ser igual a menos 1 mais y, que vale 3. Então, mais 3. Então, o x é igual a 2. Olha só, achei a segunda parte da minha solução. E agora, para fechar, eu volto lá no z. O z está aqui, olha só. O z é 10 menos 2y. Então, vamos lá. O z é igual a 10 menos 2. O y vale 3. Aqui. Então, o z é igual a 10 menos 6. O z é igual a 4. Olha que maravilha, gente. Achei a solução completinha do meu sistema. Então, o x vale 2, o y vale 3 e o z vale 4. Tá certo? Então, essa é a estratégia que eu gostaria que vocês praticassem um pouquinho, que vocês tentassem fazer. Não é importante que vocês consigam fazer isso super rápido, não é importante que vocês fiquem mega craques nisso, mas é um bom exercício de atenção, para você prestar atenção no que você está isolando, onde você está substituindo, prestar atenção nas continhas, né? Acaba envolvendo bastante multiplicaçãozinha, continha com sinal, divisão e coisas assim. Então, é um bom exercício de atenção, tá joia? Por isso que a minha lista não vai ser longa, vão ser poucas questões, mas que eu gostaria que vocês tentassem resolver com calma e com bastante cuidado, tá joia? Então, vai lá pro roteiro, continua o estudo. Até mais, gente!